Boa tarde, gente, tudo bom? Então, eu podia só falar, mas para que, facilitar, se vai para complicar. Então, vou cantar um pouquinho para vocês também. Mas vou falar e vou cantar. Bom, meu nome é André Calimã, eu sou quadrinista e eu não sei, eles entraram agora, não sei se eles tiveram tempo de olhar a exposição. Tá. Então, gente, a questão aqui dessa sala, desse memorial, é que a gente montou uma pequena exposição sobre o contestado, sobre a Guerra do Contestado. Não sei se vocês já ouviram falar. O contestado é curioso, né? Tem gente que conhece muito, tem gente que não conhece nada, mas é um evento histórico muito importante do Brasil e aqui, do Paraná, Santa Catarina. Foi uma guerra então entre os dois estados que envolveu uma série de outras questões, né? E depois que eu terminar aqui, vocês vão poder olhar com calma ao redor de vocês, ali nas paredes da sala, nos cavaletes. Tem então fotos, essas em preto e branco, que são fotos do Claro Jansson, um fotógrafo que registrou muito desse conflito. Isso lá em 1912, o conflito foi de 1912 a 1916. E eu agora, no ano de 2024, lancei um livro, que é esse aqui, que a capa vocês estão vendo aqui no fundo, que é o Era Uma Vez um Contestado, onde eu faço o quê? Eu sou quadrinista, ilustrador, escritor, ilustrador. Dou umas brincadas aqui na música, mas não é o meu forte, não. O forte é mais fazer as ilustrações e os quadrinhos. Então, eu me inspirei muito nessas imagens criadas fotografadas pelo Claro Jansson para recontar a Guerra do Contestado. Porém, como a minha linguagem são os quadrinhos, é o texto, a ilustração, então eu criei uma ficção. Porém, uma ficção histórica. Uma ficção, então, envolvendo os personagens, não sei se sou eu que estou mexendo aqui, envolvendo os personagens reais dessa Guerra do Contestado. E é interessante quando a gente pensa em ficção, uma ficção histórica, porque a gente pode pensar, mas então não é verdade o que você contou, ou você inventou coisas que estão ali no teu livro. Na verdade, o interessante da ficção histórica é que a gente pode criar diálogos ficcionais, porém sempre respeitando aquilo que existe de registro histórico. Então, se torna uma interpretação do autor, do artista, acerca do real. E muitas vezes, justamente por haver a liberdade da ficção, é possível ir até mais a fundo na realidade, é possível investigar a realidade de uma forma até mais profunda. Ali onde, às vezes, os registros históricos ou não chegam, ou a gente só tem um pedaço do registro histórico, A gente não tem o todo. E aí a ficção vem para, às vezes, até completar uma situação e dramatizar, obviamente, e emocionar e envolver o leitor nesse tema, deixando claro que é ficção, para a gente justamente poder refletir sobre algumas passagens, no caso aqui da Guerra do Contestado. Então, nesse livro, conforme eu for passando as páginas, que o que eu vou fazer aqui hoje para vocês é uma leitura guiada, vocês vão ver desenhados ali alguns personagens, como, por exemplo, o monge João Maria, vai aparecer também o capitão João Gualberto. Sabem a rua ali, João Gualberto? Avenida João Gualberto, É desse João Gualberto, capitão do destacamento policial do Paraná, que foi lutar na Guerra do Contestado. Sabem lá a Gruta do Monge na Lapa? Vocês já foram lá? É esse monge, é o monge João Maria, que aqui no Contestado já seria
um primo dele, que é o José Maria, mas remete ao mesmo monge. Aí tem a Maria Rosa, tem as benzedeiras, né? No caso aqui o retrato através da Teodora, tem o Matos Costa, enfim, é uma série de personagens. Tá funcionando esse microfone, né? Tá, né? É uma série de personagens, então, alguns deles vão aparecer aqui. E tem alguns que são anônimos, mas que eu coloquei na história representando eles e a importância deles no período histórico, como, por exemplo, os caboclos que moravam ali, que foram desalojados das suas terras pela empresa madeireira, ferroviária, que ao instalar o trilho dos trens acabou desalojando essas pessoas, que aí dando origem a essa revolta do contestado. E tem um personagem que é um personagem muito importante desse livro, que é o mascate, um tropeiro, um mascate, chamado Roque. Alguém já ouviu falar desse? Acho que não, né? Mas ele existiu. Existe um registro histórico do Roque. E esse registro está num livro de um pesquisador que entrevistou sobreviventes da Guerra do Contestado, e ele entrevistou um soldado paranaense. E esse pesquisador perguntou para o soldado por que a tal metralhadora, uma metralhadora que eles levaram lá para combater no Irani, por que a metralhadora não tinha funcionado. E o soldado falou, é porque ela caiu num riacho, como a gente estava levando a metralhadora e ela caiu num córrego, num riacho, e ficou inutilizada. O soldado falando, eu estava puxando a mula, que puxava a metralhadora, era daquelas metralhadoras com rodinha, então ela tinha que ser puxada assim. E aí a metralhadora se desequilibrou e caiu. E diz que o João Gualberto culpou esse soldado, falou, olha aí, olha o que você fez. A frase teria sido, você, Paixão, Paixão era o nome do soldado, você, Paixão, nem morto paga o serviço que acaba de fazer, culpando ele pela queda da metralhadora. E o soldado respondeu para ele, mas a culpa não foi minha, foi desse tropeiro, esse tal de Roque, que assustou a mula e a metralhadora caiu no riacho. E esse Roque some daí. O soldado diz apenas que era um tropeiro ou um mascate, que é a mesma coisa que tropeiro, porém o mascate andava mais sozinho, mais solitário e vendendo mercadorias de menor porte. Ele não transportava, ele não ia guiando gado como os tropeiros, né? Então foi esse tropeiro, esse mascate. E aí o Roque sai da história do contestado, ele não aparece em mais nenhum registro. E eu achei curioso que esse, que é o livro mais respeitado sobre a Guerra do Contestado, o historiador coloca uma dúvida. Ele fala, mas quem é afinal esse tropeiro, esse mascate, que apareceu do nada e foi o culpado pela queda da metralhadora? Eu achei muito curiosa essa passagem, porque o não funcionamento da metralhadora garantiu a vitória dos sertanejos sobre os soldados. Porque se a metralhadora tivesse funcionado, já que os sertanejos estavam lutando basicamente com facões de pau, que eles usavam para debulhar a erva mate, provavelmente todos teriam morrido ali, né? Ou grande parte deles teriam morrido, e além de ter perdido a batalha, mas teriam morrido também. E eles venceram essa primeira batalha, daí que a guerra se intensificou. Então eu decidi, na hora de criar esse livro, né, criar o Era Uma Vez no Contestado, colocar esse tropeiro, esse mascate Roque, como narrador. Então ele narra em primeira pessoa o livro inteiro. Aí que eu vou entrelaçando, né, a trajetória dele com os eventos reais da guerra. E é por isso que eu decidi aqui hoje vir, emprestei algumas roupas aqui do Roque e vou narrar uma parte, né, o primeiro capítulo do livro, do jeito que o Roque, de certa maneira, me contou. Então eu vou aqui cantarolar algumas partes do livro e outras eu vou explicar para vocês o contexto. Então vamos lá. Opa.
E essa história, tal como o Roque aqui vai contar, começa aqui justamente na primeira página com um mapa de Santa Catarina e Paraná. Hoje limites estão bem definidos, mas que justamente na época ninguém sabia bem onde começava um e começava outro. Ninguém sabia bem onde era essa fronteira. Por isso era uma região contestada. E esse tal Roque estaria em Curitiba recebendo uma missão, no mínimo inusitada, que seria de, já que ele era um caboclo, ir até lá encontrar esse monge e matar esse monge João Maria. Era uma vez uma terra sem fronteira bem marcada. Em cada linha, em cada mapa estava a terra contestada. E ali estava eu e o homem de farda. Dizia que teimo tal monge levar a caboclada pro Irani. Tu já passou por ali, ele dizia. É Paraná agora aquelas terras Roque, e por aqui há muita, muita gente interessada. Esse monge está formando uma milícia armada. Ele morto muito resolveria. Tem capitão por Curitiba, o sabre fácil desembanharia. Exército tem de treinar. Tu tá precisando pagar tua dívida. Paga com monge morto, tu é mascate caboclo. Tá fácil, não tá? Mata o monge que esse não faz milagre. Monarquista, isso sim, é contra a ordem e o progresso. Ferrovia funcionando, economia girando. Que arrasem o capão todo, árvore se planta de novo. Era o que ele dizia e aí eu vi o dragão de fogo. De aço, pássaro e o gafanhoto de lata. E a dívida precisava ser paga. E aí o dragão de fogo, o pássaro de aço e o gafanhoto de lata, como o Roque narra aqui na história, na página anterior, seriam personagens mitológicos praticamente que os caboclos criavam. Era referência ao trem que passava pela região e os trilhos. A construção dos trilhos fazia com que eles fossem desalojados, porque a companhia ferroviária tinha direito sobre aquelas terras que eles já moravam antes. O gafanhoto de lata seria a serra que cortava as árvores que dava a subsistência deles, pelo pinhão, pelo alimento dos animais e também por criar campos onde antes era floresta, que também da onde eles tiravam muito da subsistência. E o pássaro de aço, que seria o avião, porque houveram ataques aéreos lá na região do Contestado. E passando a página, a gente vê então esse caboclo acordando desse pesadelo, onde vê essas figuras mitológicas, e ali na página seguinte ainda,
E vejam, aqui é uma reconstrução visual interessante que eu busquei nesse livro, que o Claro Jansson, nas fotos dele, a gente não tem muito disso, né? Porque ele fotografa mais os treinamentos militares e tal. Essa região do Contestado era uma região de uma beleza exuberante, porque era uma região intocada ainda, apenas algumas tribos indígenas viviam ali e sobreviviam, né, daqueles rios que até hoje existem ali, só que poluídos, na época rios de água cristalina e araucárias de 40, 50 metros de altura, que ainda hoje a gente encontra algumas, mas a maioria a gente não encontra mais, porque eram araucárias centenárias, e que imagine a quantidade de pinhão, né, que elas produziam. Então é nesse cenário que o nosso mascate Rock, ali na próxima página a gente vê, ele foi para encontrar o tal monge e para fazer o trabalho dele, que era vender as mercadorias. Então ali tem uma cena onde ele faz trocas e venda também de produtos que hoje em dia são banais, mas que na época demoravam para chegar lá no sertão, como pimenta, açúcar, doce, docinho, né, chocolate, cachaça às vezes, apesar de que alguns produziam ali, outros tipos de tempero e principalmente notícias. Os mascates levavam as notícias para os sertões profundos. E lá o nosso Rock, que agora vai voltar para cantar mais um pouquinho, ele viu também ao longe um grupo de caboclos, um grupo grande já eram centenas de pessoas, depois se tornaram milhares, que vagavam por aquela região sem ter para onde ir, porque tinham perdido as suas casas através desse contrato, essa parceria público-privada entre a empresa ferroviária e o governo brasileiro na época. E a viagem foi seguindo, e já ia mais de semana. E aí vi uma caboclada que andava no sol, na chuva, na lama. Desde velho até menino, bando de desvalido, de terra e de trabalho, de fazer tanto trilho, tanto que a ferrovia já não mais carecia, e a madeireira queria a terra, e quem sabia o que era título, na marra agentarada aceitava qualquer destino. Ai de gente pobre e fraca, se até a araucária de mais de 100 anos caía. O monge ia sempre na ponta, tanta gente o seguia. Segredo guardava pra si, só a certeza prometia. E me viu lá no longe, talvez viu em minha maldade. Se sabia de tudo mesmo, devia saber do meu impasse. Na frente de toda a gente iria eu, monge, matar. Nem arma ia saber de que jeito usar. Ia lá, então, o monge que irritava catarinenses, coronéis de fortuna e pataca. Era esse o monge que ao Paraná tanto medo dava, tão maltrapilho quanto quem o seguia. Vivo ou morto, tanto assim, no mundo mudaria.
então esse mascate começou a ter dúvidas quando viu que esse tal inimigo, o monge, estava ali só ajudando uns caboclos desalojados das suas terras a chegar em algum lugar. E eles nem sabiam bem que terras eles estavam invadindo, se era Santa Catarina, se era Paraná. E ali na página seguinte, a gente vai ver que ele ouve um barulho e ele vai presenciar então justamente o momento onde o corpo de segurança da Lumber, a empresa madeireira e ferroviária, vai forçar alguns moradores a sair das suas casas, botando fogo então nesses casebres de madeira que tinham muito pela região, ainda com torinhas de pequenas árvores ali que os caboclos faziam. E ele vai presenciar o massacre de uma família. E algumas páginas a gente pode passar. Esses massacres de famílias ali na região não eram tão comuns, geralmente era mais o desalojamento, mas existem alguns depoimentos de gente dizendo que esse corpo de segurança era inclusive formado por cowboys americanos, porque a empresa Lumber era uma empresa americana que trazia lá dos Estados Unidos, inclusive armamentos que a gente vê em filmes de faroeste e tal. A Winchester era muito trazida justamente nessa época por esses funcionários. A gente, em museus lá da região do Contestado, a gente encontra Winchesters, Colts, enfim, todos esses armamentos tipicamente americanos. E nesse massacre aqui retratado, pode passar para a próxima página, a gente vê que sobra apenas uma criança, uma menina. E essa menina, que é essa aqui, pode deixar nessa página, seria a Chica Pelega. A Chica Pelega tem uma história parecida com a forma como eu retratei aqui. Ela teria tido a família dela morta pelo Corpo de Segurança do Paraná e depois da União também, né? Seria ou do Paraná ou da União. E ela ficou vagando sozinha e se tornou uma heroína ali do Contestado, uma das mulheres heroínas do Contestado. Então eu faço o caboclo e tropeiro e mascate rock encontrar essa menina nessa próxima página, onde ele toma ela pela mão, esses dois caminhos se cruzam e ele vai ajudar ela a chegar até o Irani, onde ela teria familiares. Bom, ela como sobrevivente desse massacre, passa então a noite vendo o resto da sua casa queimar, e no dia seguinte, conforme o mascate me contou, aconteceu assim. Clareou, e a guria nem acordava e nem dormia. Peguei a pá, morto assim de enterra. Abutre vigiave, guria, eu te levo pra cidade, já que tu nada diz, e toma esse mate pra esquentar. Tá forte e amargo, mas mais amargo que essa terra não haverá. O que encontrar não haverá. Alguém, guri, alguém nesse mundo que possa zelar por ti. O ar gelava e quase cegava, e uma névoa então aquela vozinha rouca, meus tios foram se juntar ao monge é longe, no Irani. E é pra lá, e é pra lá que eu tenho de ir.
dias passaram e chegava a noite, porque então vários dias eles vagaram ali naquela carroça, o mascate levando as suas mercadorias, e na chuva, no sol, levando a guria até o Irani, atravessando o oeste catarinense. E esses dias que passaram, chegava a noite, a lua bem cheia, e era silêncio junto à fogueira. Havia cidade que a gente atravessava, Papanduva, Monte Castelo, Timbó. Mas era na mata que a gente acampava, limpa e clara, não igual na cidade. Barulho e sujeira que não valiam nada, valiam nada. E aí eles foram, até que chegaram num tal de Rio Engano, o nome é propício, mas é um rio que margeia bem ali a região do Irani. E chegando ali nesse rio, eles viram então, ouviram, uma corneta dos soldados paranaenses e viram o João Galberto ali na próxima página, com o sabre na mão, comandando cerca de cento e poucos soldados paranaenses armados com esse tipo de fuzil, que vocês podem ver ali na imagem, que é um fuzil usado na Primeira Guerra Mundial, que inclusive estava ocorrendo mais ou menos ali ao mesmo tempo da Guerra do Contestado. E era um armamento considerado muito pesado para a época. A metralhadora, como eu disse antes, não funcionou, mas esse fuzil funcionou. E do outro lado, na próxima página, a gente tem o monge ali, o José Maria, guiando os caboclos através de uma região que chamava Banhado Grande. Era um banhado mesmo, um alagado. Até hoje é possível visitar esse campo de batalha lá no Irani. E é uma região alagadiça, assim, que é curioso pensar que uma batalha foi travada ali. E na próxima página a gente vê os caboclos armados. Estão vendo essa espécie de facão ali? Ali parece até uma espada, porque eles pegavam o facão de pau que eles usavam para debulhar a erva mate e afiavam até ficar uma espada, ficava parecendo uma espada mesmo. E esse facão era bem potente, assim, numa batalha corpo a corpo, como foi o que se deu aqui. Porque eles se aproximaram cada vez mais dos soldados paranaenses, que ali, mesmo com os fuzis, acabaram sendo derrotados nessa batalha. É curioso, é uma batalha bem cinematográfica até, que houve bem ali no sertão catarinense. E ali, na próxima página, a gente vê o nosso querido mascate vendo a guria correndo na direção da batalha, já que ela tem a fama, a Chica Pelega, a fama de ser justamente uma grande heroína ali do Contestado. E aí ele termina de contar essa parte da história. Guria, ela já não ouvia nada. Se era criança ainda, seu brinquedo era a batalha. Era de prever morte certa da caboclada. Tanta arma, vai saber, sangue haveria de verter, e verteu. Mas a guria, aquela coragem, ninguém conhecia, nem eu, nem você, nem eu. Caboclo não caía, nem
varado com 5 balas, o corpo a corpo se aproximava. O monge, quem sabe se naquela hora rezava. E se tivesse que matar, será que matava? Paris de França toda caboclada, é chegada a nossa hora. Se for a morte é agora, que o céu nos aguarda. A tragédia estava anunciada. O monge, seu destino de mim não precisava. Foi tudo tão rápido e quando eu procurava, não via mais a guria da minha carga. Quis a caninha pra ver se mediava a agonia. Capaz Alice sabia, nunca, nunca mais existiria. É isso aí, minha gente. Peraí, deixa eu ficar um pouquinho mais de mascate aqui para explicar. Vocês estão vendo que a minha partitura aqui é uma história em quadrinho. Vocês já viram alguém cantando uma história em quadrinho? Então, agora tem. Faltava, agora tem. Então, gente, esse é o final do primeiro capítulo do Era Uma Vez no Contestado, esse livro que tem 4 partes, 4 capítulos ali. É esse início, né, do Mascate, desde o seu momento ali em Curitiba, recebendo essa missão, até ele indo conhecer a região e chegando até a Batalha do Irani. E aí eu convido vocês, então, depois, né, não sei se agora ou depois, de dar uma olhada, né, nas fotos, tanto do Claro Jansson, quanto nessas ilustrações, nessas aquarelas que estão nessa sala, que são páginas do livro. Acho até que tem algumas que passaram aqui, que pertencem ao primeiro capítulo, que estão aí os originais. Depois a página é digitalizada, o texto é colocado, né? Mas aqui vocês podem ver o original. Beleza? E depois convido vocês também a pegar o flyerzinho que tem o QR Code, que daí vocês podem também ter acesso ao livro ali, uma parte dele na internet. Obrigado, gente.